Bom dia, meu querido, graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. Meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília e este é o canal Novo e Vivo Caminho, onde nós compartilhamos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado da Palavra de Deus, e nós estamos aqui neste devocional chamado Palavra Viva, onde nós estamos comentando a leitura bíblica anual que fazemos aqui na nossa congregação. E antes de entrarmos no comentário de hoje, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Basta procurar lá no YouTube Leiva Martins, Novo e Vivo Caminho, e receber tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. A meditação de hoje, ela faz referência aos capítulos 46 a 48 do livro do profeta Jeremias, que corresponde à leitura do dia 30 de agosto, que passou na segunda-feira passada, né? Eu não enviei essa meditação no dia 30, estou enviando hoje e pretendo logo mais à noite enviar a meditação de hoje, dia 6 de setembro, tá ok? Já no livro do profeta Ezequiel. Mas hoje nós vamos meditar ainda no livro do profeta Jeremias para fechar essa leitura. E você pode acompanhar os textos, né, que nós já lemos nesta semana e também os textos que nós leremos nesta semana até a outra, dia 13 de setembro, tá ok? Então, vamos meditar no livro de Jeremias, nos capítulos 46 a 48 principalmente. E como é uma leitura que nós já fizemos, eu estendi um pouquinho mais até o último capítulo de Jeremias, que é o 52, né? Então, como nós temos feito, nós estamos destacando aquilo que mais nos chama a atenção na leitura desses textos. Esses capítulos finais de Jeremias são juízos de Deus sobre diversas nações e povos da época e da região, né? Nós já comentamos que Jeremias foi um profeta que viu a queda da cidade de Jerusalém diante do cativeiro babilônico e que essa queda ela foi em 3 etapas. E Jeremias viu todas as etapas, inclusive a última, que foi a definitiva e mais arrasadora, e simplesmente acabou toda aquela dinastia dos descendentes de Davi e arrasou toda aquela cidade de Jerusalém. Então, Jeremias foi testemunha ocular disso, e a sua profecia e as suas lamentações expressam com muita vivacidade toda essa experiência traumática e violenta que Jeremias viveu ali enquanto contemporâneo do povo que foi levado ao cativeiro. E agora, nesses capítulos finais, Deus, através de Jeremias, traz sentenças de condenação, e eu vou chamar assim de ajustes de contas com estas nações inimigas históricas do povo de Israel, do povo judeu, né? E muitas delas foram coadjuvantes dos babilônios nessa derrota e nessa ruína do povo, da cidade, da nação de Israel ali no seu tempo. Então Deus faz diversas sentenças ajustando contas com essas pessoas, com esses povos. E nesse momento em que Jeremias profetiza, né, essas nações elas haviam cumprido um propósito de Deus, né? Deus deixa claro nessas sentenças que aquelas nações haviam sido instrumentos dele para julgar, punir o seu povo por causa dos seus pecados, da sua iniquidade. Mas que agora Deus iria tratar uma a uma essas nações, né? Julgando seus próprios pecados e falhas, né? Então, embora essas nações estivessem cumprindo um aspecto do plano eterno de Deus para a nação de Israel, e esse aspecto era justamente executar os seus juízos sobre aquela geração de judeus para realmente purificar um remanescente que viria a ser restaurado, né? Nós já falamos sobre isso algumas ministrações atrás, você pode acessar a playlist e você vai ver sobre essa questão de luz para os gentios, né? Nós já falamos sobre esse remanescente
que seria restaurado. Então, embora essas nações estivessem cumprindo esse propósito de Deus, de executar os seus juízos para purificar um remanescente, isso não livrava essas nações de serem avaliadas e julgadas pelo Senhor, quanto à forma, quanto à maneira como eles executaram esses juízos, esse trabalho para o Senhor, né? Ou seja, não quer dizer, Deus mandou eu fazer isso, executar o juízo, então vou descer a lenha em quem está sendo castigado. Em outra ocasião, né, Deus também advertiu uma nação que corrigiu a outra, né? Voltando um pouquinho no tempo, lá em 2 Crônicas 28, versículos 8 a 9, Deus estava falando, né, quando houve a divisão de Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o Reino do Sul estava em pecado e Deus usou o Reino do Norte para corrigir o Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, corrigindo o Reino do Sul. Mas depois Deus repreende o Reino do Norte. E Deus diz assim, olha, eu usei vocês como instrumento do meu julgamento contra Judá. Mas vocês os mataram com tanta raiva que isso chegou até os céus. Ou seja, nesse próprio exercício do juízo, Deus também trouxe julgamento sobre aquela nação de Israel. E esse mesmo raciocínio se aplica aqui a esse julgamento de Deus a essas nações ao redor de Israel. Ou seja, receber, né, embora houvesse um propósito coletivo de Deus para essas nações, a realização desse propósito ela passa por diversas e inúmeras decisões pessoais, né? E é nessas decisões pessoais de como fazer é que Deus julga as pessoas. E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Como nós temos falado, nós estamos fazendo uma leitura devocional e a leitura devocional ela faz aplicações na nossa vida, no nosso dia a dia, a respeito daquilo que nós estamos lendo. O que isso tem a ver comigo e contigo? É no individual que Deus julga as nossas ações, né? Da mesma forma, hoje nós sabemos qual o propósito de Deus geral, coletivo, para a sua igreja, para o seu povo, né? E nós seremos julgados individualmente da maneira como nós temos reagido a esse propósito de Deus para a sua igreja, para o seu povo, né? Então, é a maneira que você vive, a maneira que você faz no teu individual, isso é que será julgado, né? À luz da obediência ou não a esse propósito. Então, é importante que a gente saiba disso. Nós seremos julgados pelo Senhor por aquilo que fazemos e como fazemos a sua vontade. Então, voltando para Jeremias, esses capítulos 46 a 48 e, como eu falei, até o final, até o 52, eles trazem sentenças sobre diversas nações que eu vou mencionar aqui. E aí, mais no final da meditação, a gente vai entender por que essas nações são mencionadas. Então, a Bíblia fala de Egito, fala dos filisteus e cita algumas cidades como Tiro, Sidom, cita Gaza, Asquelon, Caftor, cita o país de Moabe. E nos capítulos seguintes cita Amon, Edom, Damasco, na Síria, Arábia, Elão e Babilônia. Todas essas cidades, né, ou nações ou povos são citados aqui nos juízos que Jeremias proferiu. E agora já partindo para 3 verdades que eu meditei a partir desses textos. A primeira, repetindo como eu já falei, embora Deus tenha um propósito eterno e um propósito global, né, para a sua igreja, para o seu povo, Ele não nos julga no coletivo, mas sim no individual, na proporção do encargo e dos talentos que nós recebemos. Isso tem uma conexão lá com Mateus 25, de 14 a 30, da tão conhecida parábola dos talentos, onde
o Senhor da igreja, o Senhor da seara, distribui talentos aos seus conservos e a Bíblia deixa claro, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, não existe ninguém com zero capacidade no reino de Deus. E verdade número 2, nós temos capacidades diferentes. Verdade número 3, o Senhor vai nos requerer de acordo com a nossa capacidade. Então, tudo aquilo que recebemos do Senhor, nós temos o dever de trabalhar isso e de multiplicar isso, de aperfeiçoar isso no exercício do serviço, do chamado, do ministério. Amém? Então, não existe ninguém zero talentos, né? E vai chegar um dia em que nós prestaremos contas diante do Senhor de como temos usado ou não o que temos recebido dele. Então, Deus julga as nossas ações no individual. E a pergunta que eu faço a você e para mim nesse dia é: como temos cumprido o que Deus nos ordenou fazer? Né? Como temos cumprido o que Deus nos ordenou fazer? Pense um pouco sobre isso no dia de hoje. Segunda verdade que eu quero destacar aqui na minha leitura é que Deus julgará aqueles que nos julgam. Aquelas pessoas que te julgam. Se você, por um acaso, sofre com uma falsa acusação, com injustiça, oposição, com resistência, perseguição à sua pessoa, saiba que chegará o tempo em que o Senhor trará juízo sobre toda e qualquer injustiça que for imposta a você. O Senhor não deixa barato a injustiça. Ele julga toda injustiça que nos é imposta, né? Nós podemos declarar pela fé, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, se você está sofrendo hoje injustiça, oposição, acusação falsa, mentira, calúnia, tramas humanas, saiba que o teu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra em teu favor, em favor daqueles que creem. Aleluia. A terceira verdade que eu quero destacar aqui: Deus sempre aponta para um tempo de graça e de perdão a todas as nações, até mesmo aquelas nações que antes haviam sido inimigas do seu povo. Deus sempre aponta para um tempo de graça e de perdão a todos os povos. E nesse terceiro ponto eu quero me deter um pouquinho mais e chegar à conclusão e ao direcionamento que o Senhor trouxe enquanto eu meditava na palavra. E para isso eu vou voltar agora em Jeremias em 4 textos, bem rapidamente, para que você entenda o que eu quero comunicar para você. Jeremias 46, 26, eu vou ler um trecho que diz assim: entregá-los-ei nas mãos dos que lhes procuram a morte, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Isso Deus estava falando com respeito à nação do Egito, né? Eles seriam entregues à morte, né, nas mãos de Babilônia, mas depois seriam novamente habitados como nos dias antigos da sua glória original. Isso para o Egito. Para a nação de Moabe, Jeremias 48, 47, Deus diz: contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Nação de Moabe, que não existe mais hoje historicamente, mas no seu território, onde existia, atualmente é a Jordânia, é o país da Jordânia. Moabe fica exatamente do lado de lá do Mar Morto, né? Aquele mar salgado que fica no sul de Israel. Do lado ocidental é Israel, do lado oriental é a Jordânia. Então Moabe fica ali no lado oriental do Mar Morto. Para a nação de Amon, Jeremias 49, 6, Deus diz: mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor.
Amon também não existe mais historicamente, mas o seu território hoje também faz parte da Jordânia. Moabe fica mais ao sul, Amon fica no meio ali da face oriental do Mar Morto, né? Então hoje faz parte da Jordânia. Para a nação de Elão, Jeremias 49, 39, Deus diz: nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Elão hoje faz parte da nação do Irã, né? O território deles faz parte do Irã. Eles não existem mais como povo, como nação, mas seu território ancestral está hoje no país do Irã. E aqui eu destaquei esses 4 textos para falar justamente sobre o que significa isso que Deus trouxe por Jeremias, mas depois será habitada. Nos últimos dias mudarei a sorte, né? O que é isso? O que Deus estava falando isso? Mas depois disto e tal. Que tempo de graça e perdão é esse que Deus oferece às nações, mesmo aqueles inimigos mortais históricos do seu povo de Israel? Nos últimos dias, depois disso, que dias são esses? São dias após um grande acontecimento, que é a vinda do seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo, né, para que o mundo fosse salvo por ele, né, como nós já falamos. Isaías 49:6 de Jesus como luz aos gentios, né? Explicamos que gentio, com O no final, é todo aquele que não é judeu. Então, todas essas nações que foram mencionadas são gentios, né, para os quais Cristo veio como luz. Então, os últimos dias são esses dias. São os dias, biblicamente falando, entre a ascensão de Jesus, né, quando ele voltou aos céus, e a sua segunda vinda, quando ele virá em glória para julgar toda a terra e estabelecer o seu reino eterno. Então, os últimos dias da história são os dias que nós estamos vivendo hoje, desde que Jesus retornou aos céus e vivemos na expectativa da sua segunda vinda. Nós estamos nos últimos dias. E nesses dias, a ordem de Deus, a vontade de Deus é estender esse convite de graça, de perdão e de restauração a todas as nações, né? E Deus fez algo muito marcante para assinalar, para marcar o start desses últimos dias. E isso se chama Pentecostes, né? Pentecostes foi o evento que Deus trouxe ao mundo para inaugurar esses últimos dias, a era da igreja na qual nós estamos inseridos, né, e vivendo hoje. Então vamos lá, rapidamente, para a palavra de Deus, para Joel 2, 28 e 32, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus trouxe o Pentecostes para inaugurar esse tempo de graça e perdão para todos os povos. E Atos 2, versículos 1 a 11, a gente vê o cumprimento disso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, esse milagre, esse sobrenatural do Pentecostes veio naquele contexto de um grupo de 120 galileus que foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar as grandezas de Deus na língua de todos esses estrangeiros que estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E é interessante como Deus menciona, registra, Lucas, que é o autor de Atos, ele registra todas essas nações, e aqui a gente vê a conexão com esses textos que nós lemos. Aqui ele fala de Egito, fala de elamitas. Elamitas são os descendentes de Elão, que hoje estão no Irã. Fala de Judéia, ali pegando Israel e seus arredores. Cretenses, terras do mar, tem a ver com Cafitor, que nós falamos lá no comecinho, Tiro e Sidom também eram consideradas terras do mar, famosas pelo seu comércio marítimo, que hoje estão no Líbano. Arábios, até hoje existe a nação com esse nome, Arábia Saudita. Partos também era um povo, uma dinastia que reinou no Irã, que se estendeu por boa parte do Oriente Médio. Então, também apontando para a nação iraniana. Medos também era um povo oriundo dessa mesma região do Irã, Paquistão, aquele meio ali, Dario, famoso rei Dario, era um medo, era desse povo. Líbia, até hoje existe a nação Líbia, no norte da África. Cirene era uma cidade romana na atual Líbia. Cirene, que fala aqui com C, que fala aqui em Atos, é dessa região. Atos fala de Mesopotâmia, atual Iraque. Fala também de Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha. Todas essas regiões são partes da atual Turquia, Turquia. E então, assim, essa diversidade toda foram as primícias do Pentecostes. Hoje, todos eles estão envolvidos nesse grande mundo árabe que nós consideramos, Esse grande mundo árabe predominantemente muçulmano, islâmico. Todas essas nações que nós falamos estão envolvidas nisso. Para respirar um pouco. Você consegue imaginar, então, o tamanho do conflito? Esse povo foram as primícias do Pentecostes. Foi para quem primeiro Deus estendeu o convite da graça de Deus. O convite daquilo que Paulo descreve em Efésios capítulo 5 e também 2, falando que Cristo em sua carne desfez a inimizade e de ambos os povos fez um só. Ambos os povos que Paulo estava falando é judeus e não judeus. Cristo em sua carne, em seu corpo, em sua igreja, ele desfaz a inimizade histórica entre inimigos históricos e de ambos os povos faz um só, um povo novo em Cristo. Esse milagre é possível por meio do Pentecostes. O Pentecostes foi um grito de Deus para o ser humano, para a humanidade, dizendo: ei, venham,
venham ser parte do meu corpo, venham ser novamente parte da minha família. Não importa a sua origem, não importa a sua língua, não importa se outrora você perseguiu o meu povo. Agora eu te convido a ser parte da minha família. O Pentecostes é esse grande convite de Deus à humanidade para ser parte da sua família. E eu louvo ao Senhor pela misericórdia e graça que Ele estende a cada um de nós. Pentecostes, irmãos, não nasceu há 50 anos atrás, no meio das igrejas tradicionais aqui no Brasil. Pentecostes não nasceu na Assembleia de Deus de Belém, no começo do século passado, ou na Rua Azusa, em Los Angeles. Pentecostes não nasceu no país de Gales, na virada do século XIX para o XX, ou mesmo em outras experiências anteriores de denominações históricas. O Pentecostes nasceu em Jerusalém, para essa gente que dos arredores, que hoje muitos de nós que nos intitulamos pentecostais, torcemos o nariz e ficamos com raivinha dos árabes, que nós nem entendemos que povo é esse. Generalizamos tudo como povo árabe, temos um olhar preconceituoso e não entendemos que esse povo foi a primícia, do mover de Deus na história. Ali junto com os galileus, os 120 que foram cheios do Espírito, esse pessoal todo ouviu da palavra de Deus, ouviu das grandezas de Deus na sua própria língua. Então, daí a gente pode parar e meditar um pouquinho sobre como tem sido a nossa experiência pentecostal, Será que realmente nós estamos no espírito genuíno da manifestação do Pentecostes que o Senhor derramou sobre a sua igreja lá no princípio? Fica a nossa reflexão. E eu sou tendencioso a pensar que Deus tem um xodó com esse povo mesmo. Porque, em última análise, eles também são filhos de Abraão. Não os filhos da promessa, mas são filhos de Abraão. E habitavam ali ao redor, e os seus descendentes habitam ainda hoje ali ao redor de Israel. Eu creio que até hoje o Senhor quer sim fazer de ambos os povos um só. E ajudaria muito se a igreja cristã ocidental tivesse um novo olhar sobre os povos que nós chamamos de árabes, ou palestinos, alguns, ou todos os povos que hoje nós chamamos de árabes. Você sabia que existem cristãos palestinos hoje vivendo ali na faixa de Gaza, por exemplo, na Jordânia, no Líbano, em vários países ao redor, na Síria, comunidades antiquíssimas de cristãos vivendo ali, e pessoas que nasceram naquele contexto, Eu creio sim que o Senhor está restaurando Israel na sua própria terra, sim, está. Mas isso não quer dizer a negação dos direitos dos outros povos que estão ali. Porque hoje já não se trata mais, à luz do Pentecostes genuíno, não se trata mais de povo judeu, povo palestino. Se trata de um só em Cristo. E na verdade hoje muitos cristãos palestinos sofrem uma dupla perseguição. Sofrem por serem cristãos de nacionalidade palestina, num contexto majoritariamente islâmico, e sofrem pela incompreensão de boa parte do cristianismo ocidental que não os consegue, ao menos, enxergar a sua existência. Eu creio que o nosso Pentecostes precisa de uma renovação, para a gente entender realmente qual é a proposta que o Senhor fez ao derramar sobre toda a carne o seu Espírito Santo. É de formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Esse é o propósito do Pentecostes. Uma família, como Paulo disse lá em Colossenses 3, 9 a 11, onde não há
homem ou mulher, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Igreja brasileira, é tempo da gente ter um olhar novo, renovado, sobre o mundo árabe, sobre os nossos irmãos e irmãs que estão ali sofrendo e sobre aqueles que hoje estão numa outra fé, mas que Deus os ama e quer alcançá-los com a graça e o amor de Jesus, para desfazer a inimizade e de ambos os povos construir um povo só, uma igreja só. Aleluia! Então, a igreja, resumindo já e concluindo essa meditação, a igreja é o lugar da reconciliação entre os contrários. É o lugar da reconciliação entre os contrários. Pense nisso a começar da sua vida, né? Começar dos relacionamentos pessoais que possam te ser contrários, seja por qual motivo for. A igreja, a proposta de Cristo, Pentecostes, é o lugar de comunhão e de reconciliação entre contrários, a nível pessoal, a nível familiar, a nível de cidade, a nível de sociedade, a nível de mundo, a nível de rivalidades históricas, milenares que sejam, o Pentecostes é o lugar do encontro. Eu quero mencionar aqui um testemunho, lembrando disso, que esse exemplo vem bem a calhar, de uma pessoa que eu conheço, né? Pessoalmente, convivo pessoalmente, que é o Asaf Borba. Para aqueles que não sabem, o Asaf ele tem uma origem judaica. Ele é filho de judeus. E ele conta o testemunho de um passado um pouco recente, de ter tido a oportunidade de acolher uma família de refugiados que veio lá do Iraque. E essa família é do povo caldeu. Para quem não sabe, os caldeus é o mesmo povo babilônico. Nabucodonosor era caldeu. Então pense no ápice de tirania, poder, soberba, agressividade. Nabucodonosor era o rei desse povo, caldeu, dessa etnia. E Asaf agora teve a oportunidade de acolher uma família de refugiados do atual Iraque, originária dessa etnia, desse povo caldeu. Então veja que em Cristo nós podemos anular ódios milenares. No passado, o tirano deles quis destruir o povo judeu. Agora, um